Olá, meu nome é Allan Kardec e o vídeo de hoje versará sobre agentes públicos e servidores estatais. Esse é um tema muito longo, por isso vou dividi-lo em uma série de vídeos que vou postando aos poucos aqui no canal. Antes disso, preciso agradecer aos seguidores e às pessoas que curtiram e compartilharam o vídeo dos atos institucionais. O vídeo já conta com mais de 31 mil visualizações. O tema é de fato polêmico. Se você ainda não deu sua opinião nos comentários, não perca a chance, há pessoas de todas as ideologias comentando. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos partir da premissa de que o Estado existe para garantir o bem comum. Afinal, as teorias que explicam a origem do Estado, via de regra, chegam a esta conclusão. Instituído o poder, é necessário que o Estado se ponha em constante movimento, para que atinja o seu fim. Mas devemos lembrar que a estrutura estatal é uma figura abstrata. A construção física, a sede dos seus órgãos administrativos, mobiliários, nada fazem por eles mesmos. Assim, é necessário alocar pessoas físicas componentes do Estado. A essas pessoas físicas que integram a estrutura do Estado, chamamos agentes públicos. Maria Silvia Zanella de Pietro assevera que agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração pública. Lembrando que você poderá encontrar na doutrina administrativista definição diferente de agente público e também outros tipos de classificação, além da explicitada aqui. A lei que trata sobre improbidade administrativa, Lei nº 8.429 de 92, em seu artigo 2º, tenta uma definição de agente público à sua maneira, muito abrangente por sinal, conforme veremos. Artigo 2º. Reputa-se agente público, para todos os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, o vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades do artigo anterior. O artigo anterior a que a lei se refere vai falar sobre a administração pública direta e indireta, ou seja, toda a administração pública se submete à lei de improbidade administrativa, por essa definição de agente público que, como dissemos, é extremamente abrangente. Aqui, vamos adotar a classificação doutrinária do professor Eli Lopes Meireles, dividindo-os em agentes políticos, agentes honoríficos, agentes delegados e agentes administrativos. Os agentes políticos são aqueles ligados à função política ou de governo, ou seja, que têm ampla discricionariedade no exercício de suas funções. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental de poder. Vale lembrar que eles exercem as funções estatais primárias, formando a vontade do Estado. Via de regra, essas pessoas ocupam mandatos eletivos com atribuições descritas na Constituição. O chefe do Executivo está incluso nessa definição de agente político, mas não se restringe somente a ele. Os seus auxiliares diretos, seus secretários, ministros, os secretários de Estado e os secretários municipais também são agentes políticos. Os parlamentares de todos os níveis também o são, seja os do Congresso Nacional ou os vereadores dos municípios. As principais características dos agentes políticos são previsão constitucional de suas atribuições, a discricionariedade ampla para o exercício de suas funções, ou seja, um amplo exercício de conveniência e oportunidade, aquele binômio que já estudamos em outra oportunidade, e a remuneração através de subsídio. Há doutrinadores que consideram os magistrados de todos os níveis, os membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas também como agentes políticos, mas vale lembrar que essa não é a doutrina dominante, tampouco a jurisprudência. Isso porque estes agentes não podem exercer a característica fundamental do agente político, que é a ampla discricionariedade das suas atribuições.
Os agentes honoríficos são aqueles cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar transitoriamente determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica e de sua honorabilidade, ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e normalmente sem nenhuma remuneração, segundo Eli Lopes Meireles. São exemplos de agentes honoríficos os jurados, os mesários, os membros de conselhos e aqueles que prestam o serviço militar obrigatório. Essas pessoas prestam munus público, normalmente previstos em lei. Essa classificação é exceção dentro da administração pública, mas já foi muito utilizada no passado. Os chamados coronéis, que nada tem a ver com patentes militares, eram aqueles grandes fazendeiros que recebiam título honorífico da Guarda Nacional com finalidade de manutenção da ordem local. Importante colocar que isso ocorria nos tempos da Velha República. Ainda em épocas passadas, eram concedidos títulos honoríficos de delegados a pessoas que também não tinham nenhum vínculo com a polícia, mas elas passavam a ter competências na área da segurança pública. Os agentes delegados são fruto da descentralização administrativa do Estado, onde alguns particulares passam a prestar serviço público para garantir a eficiência da administração pública através da sua especialidade. Via de regra, esses serviços públicos são realizados por pessoas jurídicas. Entretanto, há atividades que são passadas a particulares para que eles as exerçam por sua conta e risco. Por exemplo, os leiloeiros públicos, os tradutores juramentados e os titulares de serviços notariais e de registro. Perceba que essas pessoas não têm vínculo empregatício ou estatutário com a administração pública. Seu vínculo é apenas uma permissão ou uma delegação para que exerça serviço público por sua conta e risco. Por fim, temos a classificação dos agentes administrativos. E aqui está a maior massa na administração pública. Segundo o professor Eli, estes, de fato, exercem profissão no âmbito da administração pública. Os agentes administrativos prestam serviços ao Estado mediante remuneração, com vínculo profissional e mediante regime jurídico próprio. Aqui será necessário dividir os agentes administrativos em subcategorias, vez que cada uma delas tem suas peculiaridades e particulares que as distinguem entre si. São elas os funcionários públicos, os empregados públicos, os contratados temporários e os militares. O funcionário público, ou o servidor público estatutário, é aquele que ocupa cargo público dentro da administração e se submete ao regime estatutário, sendo sua principal característica a natureza legal e institucional de sua função. Ou seja, diferente dos trabalhadores regidos pela CLT, uma lei específica vai reger suas relações de trabalho e será feita de forma unilateral pelo Estado. Assim, o funcionário público não poderá negociar benefícios com o Estado sem que tal hipótese esteja prevista em lei. Também é importante salientar que cada ente da administração criará sua lei específica para reger as relações jurídicas com o funcionário público, sempre respeitados os direitos adquiridos e a competência constitucional. Importante pontuar que o funcionário público não tem direito adquirido a um regime jurídico específico. Este regime jurídico pode ser alterado de forma unilateral pela administração. Agora, se o funcionário público passa a ter todos os requisitos de determinado benefício, ele vai ter direito adquirido a estes benefícios. Mas, assim que alterada a lei, os funcionários públicos que entram em seguida ou que ainda não atingiram aqueles requisitos para este benefício, não terão direito a este benefício. O funcionário público poderá ocupar o cargo mediante concurso público ou ter provimento por cargos em comissão. Independente da natureza precária dos cargos em comissão, ou seja, da impossibilidade de adquirir a estabilidade via de regra, ele também se submeterá ao regime estatutário. Os empregados públicos, que você também poderá encontrar como servidores públicos seletistas, são aqueles cujo vínculo de trabalho é regido pela CLT.
Nesse caso, diferente dos funcionários públicos, a competência para editar normas consoantes ao direito do trabalho é exclusiva da União. Então aqui, os estados, os municípios e o Distrito Federal não poderá criar uma relação jurídica própria e unilateral, como é no caso do funcionário público, que é regido por estatuto. Assim, a natureza jurídica da relação de emprego do empregado público com a administração é essencialmente contratual. Esse regime é obrigatório para empresas públicas e sociedades de economia mistas e suas subsidiárias que explorem atividades econômicas. Algumas normas, além das estabelecidas na CLT, são aplicáveis aos empregados públicos. É o caso da necessidade de provimento via concurso público e também da vedação da acumulação de cargos públicos, com as exceções constitucionais que estão estabelecidas no artigo 37. Os cargos públicos são criados para serem ocupados, via de regra, em definitividade, ou seja, por tempo indeterminado. Ocorre que, em alguns casos, a administração pública já sabe antecipadamente que aquela demanda será transitória. Aí surge a necessidade dos contratados temporários. Tal hipótese é prevista na Constituição Federal de 88, no artigo 37, inciso 9. Essa necessidade de contratação para um serviço transitório deve ser prevista em lei. E essa lei pode ser editada por qualquer dos entes da federação. Há dissenso doutrinário a respeito da natureza jurídica do vínculo do contratado temporário, mas vamos ficar com a definição que parece ser a majoritária dentro da doutrina, no sentido de que se trata de um vínculo especial de natureza contratual. José dos Santos Carvalho Filho diz que deve-se entender por regime especial aquele materializado em contrato administrativo de caráter funcional diverso dos contratos administrativos em geral, pelo fato de expressar um vínculo de trabalho subordinado entre a administração e o servidor. Não obstante, há doutrinadores que consideram o vínculo aplicável como sendo o seletista. Essa posição é defendida por doutrinadores como Celso Antônio Bandeira de Mello. Há dissenso doutrinário, inclusive, sobre a necessidade de edição de lei prévia para a criação dos cargos temporários. Isto porque a omissão legislativa não poderia, em tese, impedir o Poder Executivo de satisfazer o interesse público. Este parece não ser o entendimento majoritário. Sobre isso, é interessante destacar um pedaço do voto da ministra Carmen Lúcia. Não se pode fazer disto aqui, ao invés de uma chave para o poder público contratar, uma gazua que quebra a porta do concurso público, que é a forma de ingresso no cargo público. Por último, falaremos bem rapidamente sobre os militares. Esta categoria de agentes administrativos guarda uma grande peculiaridade. Farei um vídeo específico para tratar disso, mas em vias gerais, os militares têm estatuto próprio. Ademais, a evolução legislativa atual tem distanciado a categoria militar das demais categorias de agentes administrativos e também, dentro da categoria militar, vem se criando uma separação entre os militares da União, das Forças Armadas, e os militares estaduais, as polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar. Os militares estaduais que compõem a estrutura da segurança pública estão previstos no artigo 42 da Constituição. Por outro lado, o artigo 142 da Constituição estabelece as regras no tocante aos militares das Forças Armadas. Ambas as categorias militares ingressam no serviço público, via de regra, através de concurso público. Eles podem ser oficiais ou praças. Os oficiais possuem patente, título ou posto, como por exemplo os coronéis. As patentes são designadas pelo próprio chefe do executivo, se membro das Forças Armadas, pelo presidente da República, se membro das polícias estaduais, pelo governador do estado respectivo. As praças possuem título e graduação. Por exemplo,
a graduação de cabo. As graduações são conferidas dentro da estrutura militar, pelo alto comando. De qualquer forma, há uma série de peculiaridades que vão ser melhor exploradas num vídeo específico sobre essas categorias. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam, o explicitado aqui não tira a necessidade de um maior aprofundamento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria, bem como uma lida na lei seca. Então se inscreva no canal, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e comente aqui embaixo o que achou e as sugestões para um próximo vídeo. Até a próxima!